Você está na Rede Estação Amparo, um oferecimento de Academia Biofitness, Amparo Motos, Aplique Suplementos, Barba Negra Importados, Barbearia 1907, Bifit, Smokey TS, Rádio 104 FM de Serra Negra e Camila Faneca. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Dai-nos carinhos e mercê, aliviai, Senhora, a nossa dor. Bem-vindos ao Doc Amparo, eu sou Renata Mantovani e hoje nós vamos contar a história da Igreja Nossa Senhora do Amparo, mais conhecida como Matriz, e nós vamos ter um convidado especialista nesse assunto, que é o professor Gabriel. Nós estamos em frente ao prédio da Catedral Nossa Senhora do Amparo. Vamos fazer uma visita a esse prédio na sua parte interior e contar um pouquinho da história de como esse templo chegou nesse estágio que ele está hoje, que trata do estilo da igreja como Renascimento. Ele guarda na sua fachada alguns elementos também da cultura grega. As colunas, o frontão. As torres da antiga igreja eram góticas, ela já veio para essa nova estrutura, elas foram aumentadas, né? E veio nessa forma de cúpula. Também são dois nichos que colocam São Pedro e São Paulo. Segundo a nossa fé cristã, eu sou cristão, foram os pilares da religião do catolicismo. As colunas mestras estão aqui representadas em São Pedro e São Paulo. Essa árvore é o quê? Uma oliveira? Uma oliveira. Como é que ela veio parar aqui? E um amigo nosso, o senhor Adelino, frequenta aqui a igreja e tal, ele é ministro da Eucaristia inclusive, ele trouxe algumas sementes. Nossa. Ele trouxe sementes de Israel. E quando elas germinaram, ele plantou duas árvores aqui. Essa e mais uma que ficava um pouquinho mais à nossa esquerda aqui. Mas essa aquela foi arrancada. É o quê? Uma oliveira? Uma oliveira. Como é que ela veio parar aqui? Mas essa está perdurando. Quem sabe um dia a gente frutifica. É uma oliveira trazida de sementeiras. Em Israel você vai encontrar oliveiras de 3.000 anos. Então pode ser que tenha aí uma herança genética daquelas oliveiras do tempo de Jesus. Essa muito legal. É o quê? Uma oliveira? Então aqui foi a Praça Rio Branco, como é que ela veio parar até aqui? Se tornar a praça hoje, Monsenhor João Batista. Isso. Podemos entrar então? Então a fachada aqui foi realmente inspirada numa arquitetura greco-romana também, né? Você vai ter várias influências, né? Por exemplo, você tem as colunas, sim, o capitel coríntio, né? Aquelas volutas lá em cima. E linda, né? Lindas. Linda. Aqui nós temos já uma imagem de Nossa Senhora do Amparo, né? Temos essa e temos ela no altar-mor. Essa ela tem uma particularidade que me encanta. Um compositor, Tito Maddi, quando da elevação para a diocese, ele fez um hino em que ele fala: como menino que no teu colo nos abençoe e aponta o céu. E ele diz assim: Nossa Senhora olhando para mim, num simples gesto, me diz assim, né? É o amparo. Você consegue perceber essa ligação do estar amparando seus filhos, e eu acho que uma felicidade do compositor. E aqui tem o corpo de Cristo, né? Uma réplica, provavelmente. Isso, essa seria o sepulcro de Jesus, né? Essa imagem ela percorre a cidade na Sexta-feira Santa. Uhum. Eu tenho certeza que muitos de vocês já entraram várias vezes na igreja, mas nunca repararam que esse vitral maravilhoso que a gente vai mostrar para vocês carrega um significado muito especial. Porque eu acho que essa imagem também, esse vitral, é muito significativo quando você tem a Nossa Senhora grávida, essa fita azul na cintura de Nossa Senhora indica que ela está grávida. Aliás, ele fez o desenho até mesmo com uma barriguinha, né? Nossa. Em que ela está abençoando, que ela está amparando. Veja que o manto cobre as crianças, não é?
Então aí é aquele sentido do amparar, do dar abrigo, do Que legal, tutelar. nunca tinha reparado. Isso. E embaixo 2 figuras angelicais, né? Em que coloca a igreja, o templo é sinal local de silêncio e de oração. Oração. Então esses anjos estão representando exatamente a finalidade do templo. Venha para cá e em silêncio você ore ao seu Criador, não é? Isso me faz lembrar do Monsenhor João Batista Lisboa, que quando a gente estava na missa, eu criança, né? Ele passava nos corredores. Na igreja se conversa com Deus, quer dizer, igreja é local de silêncio e oração. Tanto na nave central quanto nas naves laterais, nós vamos ver várias pinturas. Essa é da década de 40, feita por um pintor piracicabano, Mário Tomasi. E no alto, você pode perceber que nós vamos encontrar os apóstolos de Jesus, né? Também temos padres, por exemplo, São Bernardo, São Afonso Maria de Ligório, o próprio Papa Pio XII. Papa Pio XII é o que vai declarar o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? Que ela vai conceber, a sua concepção é imaculada, ela não sofreu a mácula, dado contato, nada, foi uma obra divina do Divino Espírito Santo. Então, em cima a gente pode perceber os apóstolos, tem algumas particularidades, lá na frente já, nos 2 primeiros, olhando daqui, nós temos São Pedro e São Paulo de novo, e depois a sequência dos apóstolos que ouviram, que foram os primeiros, né? Por isso que nós chamamos de igreja apostólica, é a igreja fundada nos ensinamentos dos apóstolos que receberam da fonte primária, que é Jesus, né? Matias é apóstolo. Matias, tem uma frase em latim lá, né? Que a sorte caiu sobre ele. Lembra do Judas? O Judas, então, passa para a história bíblica como aquele que entregou Jesus. E o número 12 remete às 12 tribos de Israel. Jesus tinha 12 apóstolos. Quando Judas comete aquele ato, ele sai do grupo e quem vai ser o 12º? Escolhido Matias. Então a frase lá de Matias é essa: a sorte caiu sobre mim. Nós estamos aqui adentrando ao batistério, onde as crianças recebem o primeiro sacramento, o sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Então, nesse espaço, pais e padrinhos trazem seus filhos para serem batizados, onde vai ser derramado a água na cabeça, com uma fórmula em que ele introduz a criança na comunidade de fé. Tem lá o Círio Pascal, ele é aceso em todo sábado santo. Durante todo o ano ele é utilizado também, e a criança, além da água, recebe também uma vela acesa, simbolizando a luz de Cristo, a luz do Divino Espírito Santo. E aqui tem um quadro maravilhoso, que é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado pelo seu primo no Rio Jordão. E essa obra, ela foi feita por um artista amparense, Leandro Frediani. Na verdade, ela é uma obra substitutiva. A que estava aqui foi feita por Almeida Júnior, pintor fantástico de renome nacional, e essa obra original está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Esses altares laterais poderiam ocorrer missas simultâneas. Eu sou devoto de Santa Luzia, então eu venho no altar de Santa Luzia e vou ter a celebração aqui. Poderia estar acontecendo do outro lado uma missa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Então esses altares poderiam ser utilizados independente de você ter uma missa sendo celebrada no altar central. Eu acho muito lindo esses confessionários. Ainda utiliza? Não. Não? Não. Não se confessa mais aqui? Não, normal, agora os padres estão atendendo uma situação mais intimista, né? Tá. Mais olho no olho, mas mudou um pouquinho, né, a ideia.
da confissão. Entendi. Antigamente era uma coisa mais... É, porque não, nem vi o rosto do... Não. Em época de atendimento de confissão, você vai ver o padre sentado por aqui, conversando, ou num banco. Mudou um pouquinho o espectro da Entendi. confissão. Por ocasião da realização do Congresso Eucarístico, o Monsenhor João Batista Lisboa foi à Escola Profissional de Amparo encomendar um conjunto composta por um altar e também por um sacrário. O sacrário é onde ficam guardadas as hóstias consagradas que serão consumidas durante as missas. Nas oficinas da Escola de Artes e Ofícios, então, os mestres entalhadores trabalharam na confecção desse altar. No Congresso Eucarístico ele ficou lá na frente da igreja, lembrando que por essa época o padre não rezava a missa de frente para os fiéis, mas sim de costas, né? E esse altar então foi confeccionado exatamente para isso. Pode perceber que tem todos os elementos, né? A hóstia, a imagem do cordeiro, né? Uvas, que seria o pão e o vinho, né? E uma peça assim impressionante, feita na Escola Profissional de Amparo, hoje ETEC João Bellarmino. Só um detalhezinho, essa peça foi feita pelo Albano Pereira. Ele, se você olhar bem, o rosto foge um pouquinho à estética dos anjos conhecidos, né? Ele tem um rosto indígena, você está vendo? Bem antes da Semana de Arte Moderna, o Albano já estava fazendo aí uma obra já valorizando a figura do nativo, né? Olha que interessantíssimo isso. Muito. Isso me foi contado pelo filho dele, Paulo Roberto Acorce Pereira. Quando você passar pelo Largo Santa Cruz, tem lá um centro de memória. Ele é filho do Albano e foi ele que me mostrou, falou, dá uma olhadinha aqui, vê se você vê alguma coisa diferente. Falei, poxa, a fisionomia está um pouquinho fora do padrão que a gente está acostumado. E é uma pena ali se a gente reparar bem, sim, talvez sim, já sim. seja fazendo alusão também. Exatamente. Então agora a gente está na Capela Mor. O que tem aqui de... Tudo deve ser interessante, mas o que você destaca? Assim? É de tudo. A imagem de Nossa Senhora do Amparo, nós vimos uma quando entramos na igreja, e estamos essa aqui, a centralizada. Ao lado duas, São Sebastião e São João Batista, que foram as paróquias originadas daqui da Igreja Mãe, que é a Nossa Senhora do Amparo. Uma curiosidade também aqui é a Cátedra do Bispo. Quando você tem uma catedral, você tem um assento específico para o bispo. Então essa é a cátedra. Mármore. Em mármore. Uma situação assim que já podemos pensar até numa previsão. Essa também é uma cátedra. Essa cátedra foi construída aqui muito tempo antes da nossa igreja ser transformada numa catedral. Então acho que talvez uma previsão foi feita. Então, se o bispo viesse a Amparo, ele já estaria sentado aqui. Pode entrar aqui? Pode. E aqui o que seria essas portas laterais? Aí para você seria acesso à parte de trás, porque você tem algumas escadas que você vai até o forro. Que lindo! Aqui tem um Na época, buraco, digamos assim. Na época anterior ao Concílio Vaticano II, da década de 60, o padre celebrava daqui, de costa para o povo, em latim, e só ia para falar com os fiéis nos púlpitos. Meu Deus. Só o restante, todo o rito da missa era rezado em latim. Uau! E a gente falava o quê? Amém. 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 Então tem algumas frases lapidares. E aquele mito, ou isso é comum em algumas igrejas, existe algum cadáver ou corpo de padres aqui? Sim, aqui sim, não. Temos, aqui existe? Temos.
A igreja Nossa Senhora do Amparo, quando foi ser construída, durante a construção eles encontraram restos mortais dos nossos antepassados que não há registros de quem eram, porque naquela época simplesmente eles enterravam e quem encontrou não sabia quem eram. Porém, provavelmente eram os nossos antepassados que estavam passando por Amparo. Além deles, nós também temos corpos de ex-padres guardados na igreja e nós vamos mostrar para vocês agora. Nesse espaço estão a memória diferente de lembrança, né? Memória vivência, de alguns dos padres que presidiram, que foram párocos aqui na igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo, hoje catedral, né? Padre Ângelo Gaza, Monsenhor Pedro dos Santos, tem nome de rua na cidade, inclusive, Monsenhor João Batista Lisboa, falecido em 93. Nossa, é muito recente, né? Ele foi pároco, foi bastante longevo, né? Nossa, de 34 a 93. 93. Acho que foi o maior de todos. Acho que hoje em dia nem fica mais tanto tempo, né? O mesmo padre. Não, eles estão fazendo um rodízio, um digamos, rodízio, né? A cada 8, 10 anos eles trocam os padres. E agora nós vamos mostrar para vocês algo muito especial que fica ao lado do altar da igreja, não só do ponto de vista espiritual, principalmente, que é onde guarda a hóstia, o corpo de Cristo, mas também por termos duas pinturas de um pintor chamado Benedito Calixto. Ela tem uma leitura incrível e vocês vão se surpreender. Tá? Toda vez que você vai adentrar, nós, na nossa fé, você faz uma referência tocando o joelho no chão e voltando. Nossa. Genuflexão. Você faz uma flexão de joelho em honra. Nossa, eu não sabia, não. Vou fazer, nunca fiz, mas vou fazer. Então essa é a capela do Santíssimo. Também. Chama a Capela do Santíssimo, para quem não é cristão e está assistindo, é onde fica a Eucaristia. Isso. Durante as missas, o padre consagra um conjunto de hóstias. É uma palavra um pouco comprida, chama transubstanciação. O pão se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E aquelas hóstias, né, ou partículas que não foram consumidas, são guardadas naquele, tá vendo, tem um pequeno altar chamado sacrário. Então as hóstias estão ali, é um local sagrado. Toda vez que eu entrar numa capela de Santíssimo, ou mesmo numa igreja, se você for a São Sebastião, por exemplo, não tem uma capela do Santíssimo. As partículas consagradas são armazenadas logo atrás do altar. Mas tem uma característica que vai dizer que ali tem hóstia consagrada. É uma lâmpada acesa. Então você pode ver que aqui no canto você tem uma lâmpada acesa permanentemente. Se ela estiver apagada, o sacrário está vazio. Então, para nós católicos, essa é uma indicação de que o corpo e sangue de Cristo está guardado aqui. Então é um local de profunda reverência, profundo respeito e, assim, o local... Seria o ponto mais importante, digamos, da igreja. Dentro do que estamos falando de templo, né? Isso, no ponto espiritual. Isso, do ponto de vista do templo, onde estão custodiadas as partículas que representam o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E aí, aproveitando, falando da importância, eu quero que você conte pra gente qual a importância e o que são essas obras nesse lugar tão especial da igreja. Marca um evento importantíssimo. Os 4 evangelistas falam da ceia. João, não o Batista, João, discípulo de Jesus, ele vai relatar o lava-pés. Costume judaico, antes de você, nem seria tem tanta higiene, mas seria um preceito. Você deveria se purificar antes de cear.
Então aqui nós estamos vendo a cena clássica. Jesus lavando os pés dos apóstolos, num sinal de humildade, dele ser o Deus que está servindo, que os demais fizessem igual. E São Pedro fala, não, São Pedro é explosivo, né? Não. Pra que isso? O senhor não vai lavar meu pé? E Jesus fala para ele assim, ó, se você não lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro diz, então lava o corpo inteiro. Tá? Então essa é uma cena descrita no Evangelho de São João, em que eles estão num pavimento fazendo a purificação. E aqui é uma obra de Benedito Calixto. Calixto, um pintor santista, mas de renome internacional, tem obras espalhadas no Brasil inteiro e fora, com certeza. E ele fez aqui uma representação bastante interessante. São 2 pavimentos, você não se banhava no pavimento que comia. Então, num pavimento você está se purificando, olha lá no canto esquerdo um sinalzinho da escada. Aí você vai para a ceia. Você vai perceber de novo Uau! a escadinha, né? É como não? Os pisos são os mesmos, tá vendo? E aí, Jesus instituindo a Eucaristia, né? Onde ele vai transformar o vinho e vai dizer que aquele vinho é o sangue, e o pão que ele dá aos apóstolos é meu corpo. Corpo e sangue de Cristo, representado nessa obra, a Última Ceia. Nossa, que legal! Nossa, que legal! Você está vendo o arquiteto. Aí ele está homenageando as pessoas que trabalharam na reforma e construção do prédio. É uma leitura possível dessa obra. Então aqui ele coloca Maria, obviamente, mas ele faz uma homenagem aos construtores, pintores que trabalhou. Nós estamos com o pessoal da música, mas também estamos com as outras artes, né? O construtor, o pintor, o entalhador. Que legal. Né? Aí uma leitura possível das pessoas que trabalharam na construção. E aqui mais uma obra muito interessante, né? E nós já estamos com Maria novamente, Jesus, alguns santos e 2 padres. Segundo um amigo meu, o que nós estamos vendo com as mãos postas, não cruzadas, ele está representando o Monsenhor João Batista Lisboa. E aquele padre que está com as mãos entrelaçadas é o próprio Mário Tomás. Então eles se perpetuaram nessa obra. Bom, Gabriel, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui nos guiando. Não teria pessoa melhor para fazer isso. Eu espero que vocês desfrutem, aprendam, memorizem cada detalhe que ele trouxe com tanta generosidade pra gente, né? Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Agradecer, né, o convite, primeiramente, a confiança, porque não é uma tarefa das mais fáceis, não é? Mas nós temos muita gente que nos precedeu nesse momento. Áureo Camargo,
os próprios padres que por aqui passaram, que deixaram registrado no livro tombo todas as fases por que passou esse templo religioso de importância fundamental para a comunidade e para todos nós, para a comunidade religiosa. O trabalho fantástico desenvolvido pelo Roberto Pastrana Teixeira Lima, nosso Liminha, que preparou, né, um material na época, há algum tempo atrás, contando aí com a generosidade de alguns colaboradores, fotógrafos que vieram fotografar, até mesmo os montaram andaimes para fotografar cada peça dessa que a gente chamou detalhe. Então esse material que o Lima fez, infelizmente só foram produzidos 1000 exemplares. Eu tenho a honra e a graça de ter um, e é em cima desse material, além de outros, né, de outros almanaques mais antigos, que a gente procurou trazer um pouquinho do que tem aqui. Exato. Tem muito mais. Tem pessoas aí que vivenciaram mais essas fases, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma e disposição sempre para quando você precisar de alguma coisa. Muito obrigada. Você disse que me encontrou por acaso. O acaso é o sinônimo que Deus usa quando não quer assinar as suas obras. Ai, que lindo, adorei. Obrigado. Muito obrigada. E esse foi mais um Doc Amparo. Nos vemos na próxima sexta, 8 horas da noite. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, Renata F. Mantovani, TV Amparo. E nos vemos. Beijos!